O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Seja bem-vindo ao Papo de Perrengue, o podcast onde a gente invade os bastidores da vida de quem chegou ao palco. Aqui não tem roteiro engessado, muito menos papo sério demais. É tudo no clima de mesa de bar, cheio de risadas e histórias reais. A gente vai direto ao ponto, os perrengues. Sabe aquele momento tenso, bizarro e até engraçado que ninguém vê, mas faz toda a diferença no caminho do sucesso? É disso que a gente vai falar. Com convidados de todos os nichos que você pode imaginar, nosso objetivo é arrancar os detalhes mais minuciosos dos desafios e transformar essas histórias em aprendizados. Tudo no melhor estilo cômico e descontraído, porque no final, é nos perrengues que a gente encontra as maiores lições. Preparado? Então puxa uma cadeira, pede uma bebida e bora conversar! Salve pessoal, Paulo Vitor na área, está começando mais um Papo de Perrengue podcast. Para você que não me conhece, esse que vos fala se chama Paulo Victor, ou PV para os mais íntimos. Eu quero convidar você a se inscrever no canal, você que não é inscrito, a participar, a estar por dentro, a clicar no sininho para você receber as notificações e estar por dentro desse universo, desse mundo de perrengueiros, né, de perrengue, para você estar por dentro dos bastidores, dos próximos vídeos que saírem, que estiverem no ar, você receber na íntegra, na notificação do seu celular, você está por dentro e nos acompanhando. E como é de costume, antes de eu te dar a bola para o nosso convidado, que você já vai saber pelo nome do episódio, pelo thumbnail na foto, mas se vocês já estão acostumados, eu vou fazer uma introdução. E aliás, o Papo de Perrengue, ele pode até ser um podcast que não tenha nem pé nem cabeça, mas ele tem 100% coração. Diante disso, o convidado de hoje, ele é um homem guiado por fé, propósito e valores inegociáveis. Servo de Deus, esposo da Cristiane e pai de 3 filhos, ele encontrou na transformação pessoal a chave para transformar também a vida de outras pessoas. Sua jornada de mudança começou em 2018, quando entrou para a Febracis. Viveu o impacto do método CIS, uma experiência que marcou o início de uma reestruturação profunda em todas as áreas da sua vida, seja elas pessoal, espiritual e profissional. Desde então, o Lucas Rodrigues se dedica com excelência ao desenvolvimento humano, atuando como consultor comercial da Febracis Manaus e sendo ponte entre pessoas e os treinamentos que podem mudar suas histórias. Ele é a prova de que o extraordinário é real e está ao alcance de quem decide viver com propósito. Com vocês, Lucas Rodrigues, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o meu convite, cara. Tamo junto. E aí, a palavra posso para você. E aí, Paulo, é um prazer poder estar aqui com você hoje, com todos vocês nos acompanhando. É uma grande honra para nós. E, claro, poder trazer esse conteúdo tão importante e a gente poder estar aqui falando a respeito de algo que tem impactado milhões de vidas ao decorrer desses anos, né? Que é a Febracis, que é a Método CIS, e vamos lá falar muito a respeito disso. Interessante, antes de chegarmos nesse assunto, né, tem mudado não só essa nova geração, mas outras gerações anteriores também, né? Exatamente. Ela vai de pais para filhos e netos. Mas voltando, vamos começar pelo começo, como vocês estão acostumados, né? Vamos saber um pouco da história do Lucas, né? Para saber, né, se ele é daqui de Manaus, qual bairro ele morou, se tem irmãos, irmãs, por aí vai. Conta aí a tua história, cara. Você é daqui de Manaus? Sim, sou daqui mesmo. Nasci aqui, inclusive, apesar de que tenho raízes que não são daqui, são do Nordeste, no caso. Ah, que legal. Acho que é Parte por de isso pai ou essa mãe? feição, por Ah. parte de pai, no caso. Legal. E aí ele é daquela parte ali do Nordeste, já pegando Marabá, aquela região, Piauí, na verdade, para ser bem preciso. E vim para cá, para Manaus, no caso já, perto de nascer, por isso que eu nasci aqui mesmo. Era para nascer para lá, que eu ia ter uma dupla local de nascimento, mas nasci aqui e pude desenvolver. Morei no bairro Santa Luzia, depois morei para Petrópolis com a minha mãe, morei um tempo com a minha avó. Legal. E foi uma infância muito abençoada. Peguei aquela épocazinha boa de infância. Pô, você teve infância, né? Ao contrário dessa nova geração, que eu costumo dizer que essa nova geração, eles não sabem o que é o livro. Se você dá um caderno, um livro, eles vão querer expandir, assim, pensar que é uma tela. Clicável, né? Clicar, exatamente, mas não, né? Agora é tudo aparelho eletrônico, tecnologia.
Mas é isso, faz parte. É, desse jeito. Eu lembro que essa época boa mesmo, naquela época de ir pra rua, fizer alguma coisa de errado, pegava os cascudos da mãe, né? Tinha horário Do pra pai, tinha horário voltar. para voltar. Sim. E ai, se não voltasse, o negócio era feio, né? Tirava a casca do dedo, jogando Couro comia. Não Era tinha desse outro. jeito. Lucas, conta pra gente. Você foi uma pessoa voltada para o propósito? Isso foi algo que despertou depois, assim? Como é que foi essa... Paulo era, na verdade, eu nunca, vou puxar esse período desde o início, eu nunca tive muito interesse, né, por essa questão. Uhum. Eu era aquela pessoa que tem talentos, mas acha que não tem. Que tem dons, mas acha que não tem, né? Que vive ao léu, levando as coisas, vamos colocar nesse modo de falar, com a barriga, né? Vai levando. Empurrando com a barriga. Ou deixa a vida me levar, vou levando. Então, sempre tive essa interação muito grande com pessoas. Eu me lembro que eu era aquele tipo de criança que eu ia para um parquinho, ia brincar na rua, alguma coisa, e já fazia uma amizade com 300 crianças logo, em minutos. Não entendia o que eram esses talentos que eu tinha, né? Os talentos hoje que eu sei o que são. Então, nesse período, eu não tinha muito essa desenvoltura, e fui levando, levando. E engraçado que eu sempre me identifiquei muito com uma pessoa que não sabia ter a minha identidade, mas eu queria copiar a identidade dos outros. Ou seja, eu vi alguém legal, eu falo, rapaz, eu vou ser como aquele dali. Eu não entendia já os talentos que eu tinha e que eu poderia desenvolver. Certo, então a gente já nasce com alguns talentos, mas também tudo também a gente se aprende, né? Isso, A gente nunca já nasce sabendo das coisas. E isso foi desenvolvido com o passar do tempo, né? exatamente, exatamente. E ao longo do tempo também, às vezes, nem sempre nós temos acesso a questões que vão nos ajudar a entender isso, né? Às vezes é muito daquele padrão da mesma coisa, né? Você faz, anda nessa linha reta, para, deita, dorme, come e não aprende coisas além que vão te potencializar. E ao decorrer do momento que eu tive acesso às coisas, né? Aprendendo um pouquinho mais, que eu consegui desenvolver e descobrir esses talentos que eu tinha aí, claro, aprender novos. Legal. E ainda na tua infância, tu se lembra de alguns desafios que te marcaram na adolescência, ou algo desse tipo? Na tua família, nos teus amigos? Tirando os desafios com namoro, né? Fique à vontade, cara, se quiser. Tirando esses Tira aí. desafios, tirando esses desafios, Não, tranquilo. que era uma luta, né? Mas como a gente falou, esse tempo bom, então era um tempo muito diferente de hoje em dia. E eu sim tive desafios como nesse assunto que eu citei, a respeito da identidade, né? A respeito de ser o Lucas de verdade. Eu tive esses desafios porque havia momentos que eu não conseguia, por exemplo, ser quem eu queria e eu me frustrava. E aquilo era muito ruim para mim, muito ruim mesmo, de uma forma, hoje numa linguajar fica um pouco mais difícil, mas resumindo, ruim para mim, né? De me machucar por não conseguir. Então eu tive desafios com isso, desafios que às vezes eu era muito abençoadinho, né? Então desafios de desobediência mesmo, dar dor de cabeça para minha mãe, mas era tudo superando, como eu falei, tentando levar, mas dava para seguir. Até o momento que eu fui aprendendo, aprendendo e consegui superar melhor esses desafios que eu tive. E durante esses desafios, teve algum momento que você se sentiu perdido do seu futuro? Teve crise de identidade ou algo desse tipo? Paulo, essa pergunta ela é muito extraordinária, porque parando para fazer essa lembrar de verdade, puxar do passado tudo, eu tive muitos problemas com isso, muitos mesmo. De maneira que como eu falei, a própria frustração, essa crise de identidade, porque justamente eu queria sempre ter o foco em querer ser alguém que não era para mim ser, entendeu? Por exemplo, cada pessoa nasce com um tipo de talento que, claro, ela vai descobrindo, outras coisas ela aprende, mas ela nasce com a sua especificidade. Ela nasce com o seu dom, talento, com o seu natural próprio. Ela já tem uma personificação que ela já nasceu com isso. E com os aprendizados que ela pode ter, ela vai aperfeiçoar. Então eu tive muito problema com isso porque eu não conseguia aperfeiçoar, não conseguia saber como era. E claro, isso me frustrava muito, fazia eu ficar quantas vezes tendo essa crise de identidade, né? Prejudicar também até situações na família. Já prejudiquei devido a isso, né? Trazendo problema que não era para trazer, sendo que só era eu fazer uma coisinha simples, mas eu queria fazer coisa além e eu acabava fazendo errado e prejudicando a família. Justamente acho que também isso é porque devido. Desculpa. Ah, mas é a palavra, né? Ignorância, falta de Com conhecimento certeza, e isso também mesmo. a acesso e a ferramentas necessárias, né? Quando a Isso. gente não tem, a gente Acaba acaba perecendo nisso, aparecendo né? nisso, né? Exatamente. E aí, conta as suas profissões. Conta aí, estudou,
Aí se formou, aí como é que foi? E aí Foi, agora? Qual inclusive, faculdade eu vou fazer? Aquela coisa que todo mundo passa, né? O que que eu vou ser? passei um ano, na verdade, da primeira série ao nono ano no militar. Então lá eu Olha, causei, legal. tive esse aprendizado militar assim, dessa Passou por forma. perrengue lá? Passei muito, vixe, passei muito perrengue. É mesmo. Lembro de uma vez, eu sempre, vocês devem estar vendo aqui, eu sou bem cabeludo assim dessa forma, né? E aí lá tinha um negócio de cortar o cabelo de 15 em 15 dias. Só Aham. que, às vezes, pelas condições, não dava pra cortar de 15 em 15 dias. E o Nossa, meu cabelo crescia assim, ó, da noite pro dia. é Aí mesmo. teve um dia que eu peguei e fui parado pelo soldado na porta. Ele falou assim: tu não vai entrar, não. Falei, rapaz, não faça isso, né? Claro, com todo respeito, que eu era criança. Resumindo, eu entrei, mas fui pro sol, na Ordem Unida, né? Naquele tempo era normal, mas foi um perrengue que eu passei. Fui pro sol na Ordem Unida, passei, ele ainda falava assim: vai pro sol pagar os teus pecados agora. É mesmo. Foi um perrengue O que hoje. castigo era o sol. Exatamente, ficar em Ordem Unida no sol. É um perrengue que eu passei que hoje eu fico rindo, mas na época foi forte. Foi forte que eu cheguei em casa, passei mal, passei mal. Minha mãe foi pra escola que nem um dragão mesmo para lutar contra o colégio e tudo mais, e muitas outras coisas. Como eu falei, tinha essas questões que eu não conseguia ter essa especificidade minha de entender. Então, de desenvolvimento na escola, os namoros, como eu falei, né? Esses problemas e muitos outros. Comportamento também, teve vários perrengues, mas todos eles construíram a história que hoje eu tenho aqui. Claro, foi, tudo isso serviu como bagagem, como Exatamente. experiência, né? Então, do primeiro ano ao nono, você ficou no colégio militar e Isso. o ensino médio. Tive. Aí, a partir do ensino médio, foi quando eu tive que trocar de escola, né, por outros quesitos, envolvendo que um irmão que eu tinha, eu tenho um irmão, ele entrou pro militar, eu tive que sair porque ficava um pouco pesado, Ah, tá. né, porque era minha mãe que cuidava dessa questão, a gente Ah, morava então só você é o com irmão ela. mais velho e ele era o Isso, eu mais sou o novo. mais velho, tenho o mais novo, que hoje ele tem 18 anos, fez 18 ontem, inclusive, Olha que legal. né? Fez 18 ontem. E ele já está maior do que eu. Incrível. Eu sou o mais velho, mas ele está maior. Tá que nem Sam de Winchester, né? Tá maior. Sim. E aí, ele saiu, eu tive que ir para o caso do colégio público agora, né? Onde Não, sim. tive também o ensino. Aí eu já era o super gênio já, que no militar pegava no pé, que era uma beleza, então eu já era o descolado já no outro, né? Olha. Já mudou já a roda aí desse sistema. Sim, que legal. Aí passou por perrengue nesse ensino médio lá no colégio, escola Passei, pública. passei. Apesar de estar um pouco aí nesse período já, assim, diferente já da minha vida, né? Tá um pouco mais desenvolvido, mas passei sim com toda certeza. Com quase as mesmas coisas e também com novas perspectivas de vida, também vem novos problemas que podem vir surgir, Com toda né? Com certeza. certeza. Então, tive acesso a outro tipo de pessoas que já me fizeram quase ir para certos caminhos que não eram nada bom. Então, foram alguns perrengues, mas consegui me sair. Aí de lá veio aquela dúvida que sempre vem, aquela angústia, o que que eu vou fazer? Tá chegando o tempo, né? Tu pensa assim que, ah, não, vai demorar muito. Quando vê, já tá no terceiro ano do ensino médio, e aí o que que tu vai fazer? Aí eu comecei uma faculdade, no caso, em administração, parei, não dei conclusão, e aí foi quando eu comecei a ingressar nessa carreira, e aí a porta que mais se abriu foi a área comercial. E nessa área comercial, eu senti esse gosto, e aí eu descobri esse meu talento que eu tenho de conversação, né, de ser tão envolto, de ser tão solto para falar com as pessoas, e eu vi que isso era um talento que eu poderia utilizar na minha área. E com isso, aí foi só alegria. Aí depois me formei como na área de gestão comercial, Ah, que com o maravilha, passar dos que anos. legal, que massa, cara. Se formou em gestão comercial e Isso, seguiu essa carreira. Tá seguindo seguindo até essa hoje. carreira do comercial. Eu Que descobri que é massa, um dom, é um talento que eu tenho mesmo para atuar. que da hora, cara. E da onde que surgiu até. Passou por perrengues logo após a formação e trabalhando na área comercial? Logo no começo, provavelmente sim, né? Cara, passei bastante. Tive algumas outras experiências antes de chegar com a Febracis, né, de poder É, estar com a Febracis, então, sim. desde de perrengues de local que, como eu não sabia, mas tive também um momento de dificuldade financeira em casa, já um pouco grande, e aí para tentar ajudar minha mãe, por exemplo, eu tive que me virar para tentar arrumar alguma coisa, né. Então teve um momento que eu trabalhei num local de consórcio, só que era um consórcio, assim, meio ruim mesmo. Eu pagava para me trabalhar, resumindo. Então, era totalmente contra, pegava 2, 3 ônibus, voltava. Às vezes eu ia comer, quando eu via, estava dormindo já. Isso com 17, estava com 17 nessa faixa. Que perrengue, velho. E aí,
mesmo com tudo isso, não tinha aquele ganho, porque era como se fosse um PJ, só que não tinha nada de PJ. Era só aquele contratozinho avulso, na verdade, boca a boca. E aí, com isso, tive que me virar. E foi quando foi abrindo portas, fui me identificando. Sofri um pouco no início, porque é um ritmo em que ou você desempenha ou você não desempenha. Ou você tem resultado ou você não tem resultado. Né? Que comercial é isso. E aprender a dar cara a tapa. Né? Como tem uma frase que nós aprendemos na Febracis, que é uma frase muito linda, inclusive, que quem teme o ridículo se afasta do extraordinário. Então, se eu temo o ridículo, o que é aparecer na frente de uma câmera, por exemplo, né? Contar minha história, contar quem eu sou, falar de coisas que eu vivi, eu me afasto do extraordinário, do que eu posso viver por poder demonstrar isso. Então, teve esses perrengues, mas a gente fui me achando cada vez mais. Aí, antes de ir para conhecer, né, a Febracis, você passou também por perrengues emocionais, né? Porque Demais, 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 demais. A Uhum. ponto de, você falou uma parte sobre desistir, né? Algumas vezes, pensar nesse colapso que vem. Então, passei por bastante. Muitas pessoas não olham, pensam que a área comercial, às vezes você vê até mesmo um vendedor te ligando, né? Pega o celular, te liga, alô, tal, 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 tal. Ah, vou ignorar tudo isso, mas não entende. Agora eu vou fazer o apelo dos vendedores, né? O apelo dos vendedores. Não entende a pressão, no caso emocional, que tem atrás disso. Né? Quantas vezes tentava fazer algum modo, até por causa dessa pressão também que eu estava passando, esse perrengue financeiro, essa dificuldade. Então, é meio que ou você faz, não tem alternativa, né? Então, tive que desempenhar, tive que fazer, tive que me virar nos 30. E quantas vezes eu sofri aquele colapso emocional mesmo. Porque a pressão é isso e aquilo, e ou você aprende a ter um controle, ou você morre ali mesmo. E morre emocionalmente, morre mentalmente, morre na sua determinação, tudo. Incrível, então depende de você e de você, né? Somente de você Exatamente. e fazer o que tem que ser feito. Então requer muita disciplina, né? E Disciplina, disciplina é fazer a mesma coisa que, mesmo não querendo fazer, ou não gostando de fazer, mas você tem que tem que fazer. fazer. Exatamente. É que nem você. E hoje, é claro, quando você aprende, é uma matemática básica, né? Se eu quero vender tal coisa, eu vou entrar em contato, por exemplo, se eu quero vender um produto, por exemplo, ou 10, eu entro em contato com 50, 100 pessoas, e assim vai. Então, acaba você aprendendo, mas mesmo até eu aprender, foi muito perrengue. Emocional, financeiro. Teve uma experiência que eu tive, que eu fui vender um curso de inglês que eu estava vendendo. E aí eu me lembro que era lá do Vieira Alves. Eu peguei um ônibus pra me vender lá pro Chibatão. Então foi distante. Aí engraçado, né? Que eu pensei que o Chibatão você entrava e você já tava lá. Aí quando eu entrei, pra quem conhece, tem que descer lá embaixo. Nunca Aí eu entrei no fui andando, Chibatão. fui É andando. grande, né? É gigante demais. Eu dei uma pernada que eu me arrependi. Mas aí não, fiquei com tanta raiva daquela situação que eu falei, agora se essa pessoa não comprar em mim, eu vou dar nela. Mas foi bom. Acabou que eu fui pra vender um, voltei com 2 vendidos. Ainda fiz a pessoa me dar carona até lá em cima. Pô, pelo menos mal, né? Pelo menos isso, né? Mudou por Caraca. bem ou por mal, né? Mas aí é que tá, né? Caso se você não tivesse uma inteligência, um equilíbrio emocional, você teria passado por perrengues emocionais. Sim, sim. E daí, como é que foi o teu primeiro contato para conhecer a Febracis, o Paulo Vieira? Conta aí essa tua Primeiro que, experiência. como eu falei, né? Eu fui tendo contato de pouquinho em pouquinho com essas situações. Apesar de ouvir falar de inteligência emocional, eu não tinha vontade de querer buscar. Eu era muito incutido nessas ferramentas que eu tinha, por exemplo, das vendas, né? Então, focado nisso, e a vida a gente sabe que é uma rotina doida, né? Uma rotina louca. Você vai pro trabalho, volta, aí já faz outra coisa, no outro dia de manhã, de novo. Então, eu nunca tive esse interesse. Até que eu soube através de um amigo, que hoje, inclusive, esse amigo é o meu gestor Olha que legal. na empresa, né? Nosso querido gestor, Matheus Ferreira. Um abraço, Matheus. Abraço, Matheus. Queremos você aqui, hein? Venha mesmo. E aí, que através dele, me falou da Febracis, me chamou. Foi quando eu comecei, tive esse contato, passei pelo processo, né? E graças a Deus me destaquei no processo que eu tive. E foi até um teste de vender, né? Eu lembro que eu peguei uma calculadora para me vender. Foi um teste, tinha uma caixa com vários objetos. E aí o teste era você pegar e você vender aquilo. Aí eu peguei uma calculadora e inventei uma história doida lá, meu amigo. Mas sei que eu fui aprovado. Lá na Febracis. Isso, fui aprovado.
E aí, ao longo Aí você já desse conhecia a início, Febracis, a não empresa, conhecia, o que se não tratava? conhecia. Como eu não tinha muito interesse por isso, Ah, tá. né, então eu não conhecia. Ouvia falar no que a gente ouve aí pela internet, ouvi falar dos outros. Eu vim É conhecer o famoso realmente, por alto, né? Por exatamente. alto. Vim conhecer realmente quando ele me falou da Febracis, me trouxe, me chamou, e aí eu comecei a ter esse contato, né? Soube dele, ele falou, explicou o que que era. Eu falei, cara, é bom mesmo? Falou, é bom. Ganha dinheiro, transforma a vida, é um negócio bom para trabalhar. Eu falei, então bora. E aí eu tava precisando também, porque o local que eu estava realmente estava um local de perrengue, né? Tava um local de perrengue mesmo. Ah, Falei, então, rapaz, então é aí mesmo. é E aqui que aí eu foi quero ficar. exatamente. Legal. E aí eu fui, e foi quando eu comecei a ter esse conhecimento todo, e aí foi virando a chave. Que legal, que interessante. Aí dentro da Febracis, é um curso, como posso dizer o que que é a Febracis? Explique aí. A Febracis, ela é uma escola de negócios e de inteligência emocional. Hoje, ela é a maior escola de negócios e inteligência emocional da América Latina, né. Então, há 26 anos no mercado já, começou aí o fundador e o presidente dela é o Paulo Vieira, né, um PhD, Master Coach, cara é extraordinário, né, tem um depoimento de vida impactante, incrível, de 30 anos está quebrado, tendo que vender o cachorro, porque estava na miséria mesmo, essa é a palavra séria, e aí começou a virar a chave dele através do conhecimento, buscando. Aí criou o coaching integral sistêmico, que é a metodologia usada. Coaching integral sistêmico é justamente pela questão de você entender o que é o processo de coach, que é você entender onde você está, traçar um plano de ação para onde você quer chegar, né, o teu objetivo. Integral porque você vai unir razão e emoção. Esse é o grande diferencial da Febracis, inclusive. E sistêmico, porque nós trabalhamos todas as áreas da vida. Não é só uma questão e pronto, vai-te embora. Não, é todas as áreas da vida sendo trabalhadas para que a pessoa consiga performar em tudo. É ser feliz em tudo. Aprendi de verdade que não é só eu pegar, comprar um celular, mas e aí depois, né? Quem ficou para trás para me conseguir comprar esse celular, chegar onde eu quero? É entender que eu vou levar todo mundo, trabalhar as áreas da minha vida para que eu atinja alta performance em tudo. Então é isso, é uma escola de negócios e inteligência emocional. Interessante que, como você falou, que é um centro integrado sistêmico, né? É integrativo ou integrado? Coach integral Coach sistêmico. integral sistêmico, então é uma área educacional, existe um método, então o nome é por causa disso, então é o método Isso, CIS. exatamente. Interessante, falando em método CIS, pegando esse gancho, Lucas, nos dias 27 a 30 de agosto, eu vou estar lá participando do método Olha aí. CIS lá, né, com corações abertos, né? É uma oportunidade que chegou, veio até mim. Eu ainda, tipo, tava receoso ainda de saber, será que eu vou, não vou? Mas eu me decidi, vou estar lá nesses dias, né, imerso, vou jogar, me entregar e eu tenho absoluta certeza que eu vou entrar um Paulo e vou sair um outro Paulo totalmente diferente. Vou entrar, eu vou com o coração aberto e eu sei que isso vai dar muita sorte. Isso mesmo. E me fala aí pra gente também, conta sobre o método CIS, né, para quem não conhece ou tem dúvida ainda, né, para participar do método CIS, se é para mim, o que que é para quem precisa fazer o método CIS. Show. É interessante de eu falar antes disso, é que quando eu entrei, talvez um pensamento que muitas pessoas tenham hoje em dia. Quando eu entrei na Febracis e eu comecei a conhecer, é uma porta de emprego e tudo mais, blá blá blá, beleza. Mas eu fui começar a conhecer, eu ainda senti um pouco de resistência no início, porque a gente entra com aquele pensamento, né? Mas será que isso funciona mesmo, cara? Será que isso não é motivação, negócio de. Isso não é frescura, né? Como dizem, não é frescura, rapaz, esse negócio de inteligência emocional. Eu entrei pensando nisso também. Rapaz, isso é frescura, esse negócio aí. Eu vou trabalhar, vou vender, que eu sei vender, mas eu não vou me deixar isso tocar em nada na minha vida. Eu vou manter minha mente blindada. Só que não foi frescura. E não é exagero. Eu entrei com essa mente fechada, pensando que era frescura, pensando que não era pra mim, pensando que isso não ia acontecer, não ia fazer nada na minha vida. E ao decorrer do tempo, e também quando eu tive contato com o método CIS, que o método CIS ele é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo hoje, disparado mesmo, é o melhor treinamento. São 4 dias que você passa ali com o Paulo Vieira, aprendendo tudo sobre inteligência emocional, reprogramação de crenças, construir uma visão positiva de futuro. Quantas pessoas, elas não sabem nem o que elas têm reservado para o futuro delas, o que elas pensam no futuro.
E interessante que tu me fez uma pergunta no início, Paulo, sobre quem eu sou. E sabe, acredita que hoje tem pessoas que elas não sabem nem quem elas são? Acredito. Tem pessoas que, se você for falar com elas, elas vão dizer assim: eu sou o doutor tal, eu sou o advogado tal, eu sou a pessoa tal, apenas no que elas podem fazer. Elas não sabem quem elas são. Se você pergunta quem ela não sabe. Ela só sabe te dizer o que ela faz e o que ela tem. A profissão, né? A formação Exatamente, a dela. profissão, a formação, o carro que ela tem, a casa que ela tem, o dinheiro que ela tem. Porque hoje a gente vive uma vida em que as pessoas elas estão numa busca desenfreada pelos seus prazeres, né, pelas suas riquezas, e elas acabam perdendo a sua identidade, perdendo a sua essência. O método CIS também é uma coisa tão importante, né, que é uma coisa que eu, inclusive, eu digo, todo mundo tem que fazer o método CIS. Por quê? Porque ele te ajuda tu vai entender muita coisa, vai transformar a tua vida, como transformou a minha, e hoje eu tô aqui falando disso, né? Eu levanto bandeira, pulo falando disso. Por quê? Porque mudou minha vida de verdade. Teve esse impacto extraordinário de virar a chave em muitas áreas da minha vida. Por isso que eu digo com tanta convicção. Todavia, ele, além de tudo isso, ele te faz você entender a tua essência. Eu falei para ti que eu tive contatos com conhecimentos que me fez entender meus talentos e tudo mais, mas no método 6, eu aprendi a aceitar e entender quem eu sou, da minha essência. Quem é o Lucas de verdade, né? Quem é o Lucas? Para poder você falar a questão de que eu expliquei, o Lucas hoje ele é um servo de Deus, ele é um pai, é casado, mas muitas pessoas não têm essa narrativa, não têm essa fala. E aí eu faço uma pergunta até importante para a gente, para todos refletirem. Essas pessoas, até mesmo talvez quem esteja escutando e ouvindo a gente, possa pensar o seguinte: olha, eu não preciso disso, né? Eu não preciso, sou feliz com o que eu tenho, com o que eu faço, com a minha profissão, mas se hoje tirassem a tua profissão e tirassem o que tu tem, quem que você é? Eu sou o doutor tal. Se tirar o teu doutorado, quem que você é na prática? A pessoa fica totalmente sem nada ali. Porque ela está armada somente naquilo que ela pode fazer, naquilo que ela tem, mas não sabe quem ela é. Método CIS, além de toda a inteligência emocional, reprogramação de crença, que eu já vai falar um pouco sobre isso, ele também vai fazer muito isso, vai resgatar a tua essência. Você vai sair de lá, como você disse. É um Paulo que vai ser antes do método CIS, o Paulo que já, o cara já é bom já, mas vai sair um Paulo depois do método CIS que vai ser extraordinário, que as pessoas vão olhar para ti e falar assim: rapaz, quem é esse Paulo, meu amigo? E é isso, é extraordinário. Então, eu vou te perguntar, o método CIS, ele foi um divisor de águas na sua vida e o que mais te marcou nessa experiência? É um divisor de águas e, assim, o que mais me marcou foi quando eu aprendi a entender o que eu tinha na minha vida e das crenças, que nós chamamos de crenças limitantes e fortalecedoras. Crenças limitantes é tudo aquilo que nos limitam de atingir aquela performance na área da nossa vida. E as fortalecedoras são aquelas que nos fortalecem a atingir os objetivos. Todo mundo tem isso, Paulo. Não tem para onde correr. Todo mundo tem. E aí foi nisso e aprender sobre autorresponsabilidade. É uma coisa tão importante que tantas pessoas não estão nem aí para entender. Que nós somos responsáveis pelas atitudes, somos responsáveis pelos resultados que nós temos até hoje. Somos nós. E aí sobre as crenças, a grande virada de chave, porque crença é tudo aquilo que a gente ouve, viu, sentiu no período lá da infância. Então, pega aí, Paulo, vamos fazer uma PPS agora aqui contigo ao vivo, né? Uma pergunta poderosa de sabedoria. O pessoal vai ouvir isso lá no Método CIS. Tem que fazer Método CIS para aprender, hein? E aí, uma pergunta agora sobre, dá para, melhor dizendo, fazer uma reflexão para ficar mais preciso. Tudo aquilo que você viveu, ouviu, sentiu na tua infância, Paulo, ela trouxe hoje as tuas crenças. Tudo, tudo. O que é crença? Ela é formada de memórias. Essas memórias, elas vieram das experiências que você teve na tua infância. Ou seja, vamos pegar aqui aquela pessoa que ela ouviu o pai e a mãe sofrer por causa de bebida, por causa de mulheres na rua, aquela pessoa que viu o pai e a mãe só trabalhando, né? Viu o pai trabalhando, não tem tempo para nada, para a família, para se divertir com a família, com os filhos. Via o pai ou a mãe pegando dinheiro e apenas sobrevivendo, não conseguia ter um estilo de vida só para curtir com a família. É aquela sobrevivência ralada. Lucas, mas é difícil sim, mas tudo isso tem a ver com as crenças que nós temos hoje. Porque
Tem muita gente que cresce e ela cresce com aquele pensamento, eu não vou ser assim. E ela acaba repetindo o mesmo padrão que o pai e a mãe dela viveu. Por quê? Porque a crença dela está instalada naquilo ali. Eu costumo dar um exemplo, rapidinho, Paulo, que tem mulheres que ela ouviram da sua mãe, porque a mãe teve um relacionamento frustrado com o pai daquela menina, que o homem não presta. Ah, homem não presta não, minha filha. Nem... E a menina cresce com aquilo na cabeça, homem não presta. Olha aí. Pega aí. Memória. A memória é a experiência que você viveu. Essa experiência, ela te gerou uma memória. Seja boa, seja ruim. Se ela é ruim, crença limitante. Se ela é boa, fortalecedora. Essa memória, ela traz um significado na tua vida. E esse significado, ele vai medir a tua ação e a tua atitude. Não tem outra. As tuas atitudes e as tuas ações vão ser embasadas na tua crença. Se hoje você trabalha muito, mas não consegue usufruir do dinheiro que você tem, é porque é crença. Falta organização? Sim. Mas também são crenças limitantes. Porque talvez tu ouviu lá na infância que tu tem muito dinheiro, não é bom. Talvez tu ouviu lá na infância que dinheiro, rapaz, dinheiro não dá em árvore, não. Rapaz, se tu tem muito dinheiro é porque tu roubou. O que que tu tá fazendo? Tá vendendo droga? É verdade. E a pessoa pega, crescendo ouvindo isso, ela não entende que isso no subconsciente dela, ela vai afastar. E detalhe, como eu falei no início, não é oba-oba, não é motivação, isso é comprovado cientificamente. É uma programação neurolinguística. Ou seja, para finalizar esse exemplo, emoções, elas são firmadas ali, vem as crenças, elas são firmadas na memória. Essa memória são as experiências que você viveu no passado e elas têm um significado. O que a gente faz no método CIS? Dá um novo significado para essas memórias. Pegar essas memórias ruins, transformar elas dando um novo significado e então você consegue atingir uma nova performance na tua vida. Se você ouviu que homem nenhum presta, você vai entender que aquilo foi uma experiência que você viveu, mas que existe sim homens que prestam. Se você, o homem, ouviu por acaso que mulher nenhuma presta, ele vai ver, vai ouvir, vai aprender e vai entender que tem mulher que presta. Se ouviu que quem tem dinheiro é porque rouba, vai entender que isso foi uma crença que você ouviu. Mas sim que você pode ter dinheiro e você pode ser íntegro, você pode ser bom, você pode ser uma pessoa saudável, uma pessoa boa de verdade. Então tudo isso você aprende no método CIS. É você entender, ressignificar suas memórias e mudar o teu estilo de vida. Que maravilha, mano. Lucas, que da hora mesmo. E fala pra gente, né, pra quem não conhece, né, o termo coach, porque durante algum passar do tempo bem recente isso foi banalizado, né? Explica também o Demais, que o demais. coach faz e qual é a essência, de onde surgiu. Passa essas informações, esse conhecimento, esses dados pra gente, né? Pra quem não conhece ou tem essa uma visão diferente do que é o Isso. coach, né? Porque o que surgiu muito de uns tempos pra cá também foi esses empreendedores de palcos que não tem história, que não tem nenhuma experiência, mas se intitula como coach, como treinador, mas não é, né? Exatamente. Então tem muitos, como posso dizer, né, lobos disfarçados de ovelhas, né, vamos dizer assim. Mas aí conta pra gente o verdadeiro, o que que é um coach, né, o que que ele faz. Show, vamos lá. Bom, o termo coach significa treinador, né? Coach treinador. Então, se a gente for lá nos primórdios, na tradução da língua inglesa, ele era traduzido como carruagem. Então, é engraçado isso, né? A Caraca. carruagem, Uhum. ele na tradução dessa palavra puxada, quando os ingleses puxavam, coach era uma carruagem. Eles usavam como esse termo. E a carruagem, a pessoa entrava, né? Lógico, tá lá no local e ela leva aquela pessoa até o outro lugar que ela deseja, ou seja, o destino dela. Tá no local, leva ela até o destino. E aí Ela tá em um ponto A, quer ir pro ponto leva B, até né? para o ponto B, Entendi. exatamente. E aí trazendo para o ponto principal do que é o coaching, realmente você falou uma coisa muito certa. Hoje está muito banalizado, tá demais. Até porque a gente vê muito na internet da vida aí, né? Fulano de tal, do nada apareceu, sou coach. Transformo milhões de vidas em empresas. E logo em Negativo. seguida também essas pessoas que se titulam e acontecem vários escândalos depois, ela se mostra quem realmente é Exatamente. com a sua essência de fato. Exatamente. Não. O profissional de coaching, ele não vai agir transformando a tua vida no sentido de te pegar pelo colarinho e mudar tudo. Ele vai ser um treinador. O coach, ele é um treinador. Esse é o coach verdadeiro. Ele é um treinador. Ele vai te mostrar. Tu vai fazer o A, o B, e o C e o D. Tu vai sair daqui do ponto A para te chegar no ponto B fazendo isso, 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 isso.
Ou seja, tu vai ler um livro, tu vai assistir um curso, tu vai fazer um exercício contigo mesmo, tu vai compreender tal coisa, vou te falar, vou te mostrar, vou te trazer uma dinâmica, e a pessoa vai e alcança aquilo que ela quer, entendeu? Então, o profissional de coach não é isso que as pessoas estão banalizando. Não é motivação, porque coach não traz motivação. O princípio do coach mesmo, padrão, é você trazer transformação, não motivação. É você trazer um conceito, uma ferramenta que vai mudar a vida daquela pessoa. Mas, claro, sempre trazendo a autorresponsabilidade. É uma coisa que o Paulo Vieira fala muito. Eu vou te trazer ferramenta, né? É que nem tu chega pra mim, tô vendo aí o bracinho grande, né, no shape, tá saindo. É isso. É que nem tu chegar pra mim, rapaz, eu quero ficar gigante. Beleza, eu vou pagar a tua mensalidade da academia, Paulo. Oh, obrigado, Lucas, e tal. Beleza, vai lá. Mas e aí? Eu não vou conseguir malhar por ti e transferir meu músculo pra ti. Tu vai ter que ir lá e malhar. A ferramenta já te foi dada. Tu tem equipamento, tu tem uma academia com mensalidade paga, né? Se tu quiser até comprar roupa, tu vai ter tudo lá. Agora tu vai ter que pegar essas ferramentas e botar em prática para viver aquilo. Aí tu vai construir um shape, tu vai chegar no braço que tu quer, né? O bíceps de 40 Vai centímetros, estar né? fibrado. Vai estar fibrado, vai competir o que quiser, vai impressionar. Então, assim é o coach. O coach de verdade. Que é o que nós trazemos na Febracis, trazemos no Método CIS. E assim, Paulo, é um treinamento excepcional. 4 dias de imersão, a pessoa fica imersa lá, aprendendo tudo sobre inteligência emocional, sobre crenças, construindo essa visão positiva de futuro, como eu falei. Mas se ela não sair de lá e pegar essas ferramentas e praticar na vida dela, ela precisa praticar, porque senão não vai ter aquele efeito. Ou seja, não é como as pessoas pensam, ah, vai mudar minha vida num toque de mágica, né? Ah, vai me deixar motivado. Não, você pode se motivar, pode, mas tu vai ter que botar em prática depois. Tu vai aprender o que te fez chegar onde tu está e o que tu vai fazer para você chegar onde você almeja estar. Interessante essa palavra motivar, motivação, né? Te motivar à ação, Ação. ao plano de ação, né? Como você mesmo falou que eles vão te dar toda a ferramenta, todo o método Isso e mesmo. toda o plano de ação para você executar aquilo, aplicar na sua vida, né? Isso. Seria nesse sentido. Seria Exatamente. essa. É que Legal. nesses 4 dias dessa programação, começa no primeiro dia o ponto inicial. Você entender mais sobre o conceito e aí você vai entender onde tua vida está hoje. Porque cada dia ele é destrinchado de uma forma. No método CIS, tira essa dúvida logo, já pegando esse gancho, dá quantas pessoas no evento, né? Quantas pessoas vai no evento do método CIS e é só naquele local que participa? Ou eu ouvi falar também que tem um global. O que é o global? É uma aula gravada do Paulo Vieira? Me explica aí pra gente, ou é ao vivo? Show! Pergunta muito boa. Então, o método CIS, ele é um treinamento que ele é feito a transmissão e o presencial dele, né? Geralmente em torno de pessoas, nas transmissões, são em torno de 300. Aqui em Manaus, por exemplo, o último foi em torno de 200 pessoas, entendeu? Então, os outros geralmente tornam isso, 200, 250. Esse de agosto agora vai ser um método CIS mega especial, extraordinário. Vão ser para 500 pessoas que nós estamos colocando lá dentro. 500 pessoas. Eu vou estar lá, hein? 500 pessoas no Estúdio 5 que vão estar vivendo essa imersão. E aí a pessoa pode falar, mas transmissão, pô? Ih, rapaz, eu vou ter que pagar para me assistir um curso gravado? É diferente. Acontece o Método CIS esse em agosto, ele vai acontecer em São Paulo. Paulo Vieira, Camila Vieira, acho que o pessoal vai conhecer, porque já é um nome muito grande hoje no mercado, é um grande player do mercado. Eles vão estar ali falando tudo sobre, lá em São Paulo presencialmente. Lá são 8, 9, 10 mil pessoas que ficam lá. Então, Presenciais presencial. lá. Certo. Só que, com a missão que o Paulo tinha no coração dele, entendeu? De alcançar, de transformar, de impactar vidas, foi criado o Método CIS Edição Global, que é uma transmissão simultânea, ao vivo, em tempo real, do Método CIS. Ou seja, em Manaus, Boa Vista, Rio de Janeiro, pode botar todos os estados do Brasil, porque todos os estados do Brasil têm uma Febracis. Todos os estados. E aí vamos lá, também para fora. Nos Estados Unidos, temos em Boston, temos também em Orlando, temos em Portugal, Lisboa, temos na Angola, na África, entendeu? Então, a transmissão é feita em mais de 60 cidades Sem fronteiras. simultaneamente, sem fronteiras. É em tempo real. E é tanto em tempo real que o Paulo tá lá no treinamento. Vamos fazer a dinâmica tal, ferramenta tal, todo mundo levanta. Aí o pessoal levanta lá em São Paulo, levanta também aqui em Manaus, levanta em todos os estados. E outra, hein?
É tão simultâneo, é tão ao vivo, que tem uma câmera gravando o pessoal de Manaus, grava lá o evento, e grava Manaus para São Paulo. E lá tem uma equipe, Ah, é. que elas ficam só no ponto lá. Paulo, pessoal de Manaus ali não tá se movendo, não. Aí ele vai na hora de fala, bora Manaus, de pé Manaus, bora. Então é Igual como tudo se ao vivo. fosse aquela transmissão de futebol, né? Onde o narrador tá fazendo a Exatamente. transmissão, né? E fala, bora lá pro estado de Manaus, lá ver o público lá que tá Isso, torcendo pro seu exatamente. time. Eles fazem esse link ao vivo. Que Exatamente. irado, cara. Que irado. Tudo isso, né, começa lá no centro, que é São Paulo, né, aqui do Brasil, da América Latina, é onde tudo acontece. Isso. E de lá vai espalhar para outros estados e países, né? A transmissão, caraca, impressionante, incrível, cara. Realmente é extraordinário, né? Não é à toa, porque esse nome, eu ouvi dizer que também isso dá uma sorte. Dá mesmo. Que da hora. Me fala mais também sobre a Febracis, né? Que tem vários treinamentos e eventos, é mensalmente, como é que funciona? Geralmente o nosso período de treinamento são mensais, né? Na verdade, todo mês tem. Ah, Praticamente quase tem periodicidade que é de semana em semana. Vai desde um jantar que nós às vezes temos para empresários. Nós temos o LL Networking, por exemplo, que é um jantar onde nós trazemos um convidado especial para trazer sobre a carreira deles, trazer insights sobre empreendedorismo, sobre gestão e tudo mais. E esse jantar está ali os grandes empresários de Manaus, por exemplo. Entendeu? legal. E temos também treinamentos envolvendo empresas, que nós vamos até a empresa fazer, por exemplo, estruturações do processo de uma empresa, estruturações de uma área comercial e os treinamentos que nós temos lá internamente. Desde um processo de um coach, onde a pessoa pode escolher estar com umas sessões de coach, ou seja, ela vai estar numa sala com um coach especialista da Febracis, atuando ali, no caso, em 10 sessões, onde ela vai relatar tudo aquilo que ela quer almejar. E aquele coach pessoalmente vai trabalhar com ela e os outros treinamentos, que vai desde gestão, né? Como eu falei, nós somos uma escola de negócios, então hoje nós somos referência em gestão, em liderança, em alta performance nesta área. Aí temos treinamentos para entender sobre perfil comportamental, sobre gestão, sobre liderança, sobre oratória. Nós temos um treinamento que envolve, né, para aqueles que estão querendo aprender a falar melhor. Temos um treinamento de oratória, que é a comunicação eficaz e oratória persuasiva. Treinamentos para a área financeira, que inclusive acontece esse mês agora, que é o Inteligência Financeira. Legal. Trabalhar, porque tem gente que acha que ganhar dinheiro é só, vou ganhar 20 mil. Não, tem que saber organizar e tem que trabalhar suas crenças envolvendo o dinheiro. Porque senão você ganha 20 mil, você não se sente merecedor dos 20 mil. Você não quer ter contato com aquilo e tu afasta aquilo lá, ou então vai escorrendo pelos teus dedos, pela falta de administração e pela crença limitante relacionada à finança. E tu também é relacionado à emoção, né? Inteligência emocional. Até porque Tudo. tem um livro, né, do Thiago Brunet, que o dinheiro é emoção, né? Emocional, né? Para lidar com Exatamente. o dinheiro também tem que saber lidar com as Tem. suas emoções. Porque tu não adianta ter muito dinheiro se qualquer coisa é compulsivo, né? Você age com a tua emoção, né? Exatamente. Interessante. Exatamente. Também requer um planejamento financeiro, né? Tem tudo isso, né? Uma ciência por detrás. Interessante isso, cara. O ser humano ele é composto, né, Paulo, por isso. Acho que o grande intuito também é fazer a pessoa compreender que não é só ela se encher de razão, mas ela tem que respeitar e entender as emoções dela. Quando ela aprende Autoconhecimento, né? o autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal. Quando ela aprende a entender esse equilíbrio, aprende a entender que ela tem que se desenvolver nisso, ela começa a performar na vida dela de uma forma extraordinária. Ou seja, não é só uma área que ela muda em todas as áreas da vida dela. Muda em casa, com a família. Quantas pessoas, por exemplo, aqui bem rápido, elas atingiram evolução profissional, né? A pessoa estourou, profissionalmente estourou, mas deixou a família de lado. Chegou no topo da profissão, né, financeiro, mas deixou o filho, deixou a esposa, deixou a família, já acabou com tudo, né? Como a gente conhece muito, muito, muito. Quantos empresários a gente não lida às vezes diariamente, que chega lá, cara, meu casamento tá em decadência. O cara tem dinheiro, tá no bom status, mas tá em decadência. Cara, meu emocional tá falido, não tem emocional em nada, porque foi para um e esqueceu do outro, né? No método CIS você aprende a levar tudo isso e entender que tu vai performar em todas essas áreas, vai crescer nisso. E uma coisa que o Paulo Vieira diz, que já fica também um grande ensinamento para todos que estão nos assistindo,
é que a jornada ela é mais importante do que a tua chegada. Porque você pode pensar, eu vou chegar no topo da montanha, mas e aí se tu simplesmente se teletransporta para lá? Não vai dar valor na tua chegada. Mas se tu vive uma jornada de preparação, uma jornada de que você viveu tua história de verdade, você vai dar valor quando chegar naquele objetivo. É que nem eu querer comprar uma Ferrari. Juntou um dinheirão, comprou uma Ferrari, mas e aí depois? Será que eu vou conseguir manter a Ferrari? Né? O pneu, IPVA, licenciamento. Então, da mesma forma é muito importante. Completando, o Paulo Vieira disse que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Caraca, que legal. Então, quanto mais eu preparo, né, mais sorte eu tenho, quanto mais eu trabalho. É interessante isso porque você tem que saber aproveitar e viver o processo. É Exatamente. isso, acho que vai por esse caminho aí, eu acho muito legal. Isso é uma frase hoje em Muito dia que as legal, pessoas legal. falam até, né? Também, Sobre respeitar o exatamente, processo, viver o processo. E isso é importantíssimo na prática, importantíssimo. Se você não vive esse processo, você não vai dar valor quando você chegar lá. Total. É aquilo, né? Não adianta nada você ter a faca e o queijo na mão se você não tem fome. Né? Você ter Exato, tudo isso. exato. Aí, pegando esse gancho, você falou também, como você citou um exemplo de dinheiro, tem gente que tem uma frase, né? O cara é rico, 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 ele só tem dinheiro, né? Até porque a prosperidade, dizem, que muitos relacionam a prosperidade ao dinheiro, e ela é uma das. Mas prosperidade é você ter saúde, você ter uma família bem estruturada, feliz, Exato. unida, um bom trabalho e por aí vai, né? Isso mesmo. É como eu havia tocado no assunto, é entender todos os pilares da tua vida bem ajustado. Nós temos lá uma ferramenta que nós chamamos, o pessoal no Método CIS vai fazer, você vai fazer a ferramenta, que é o MAS, né? M-A-A-S, é isso mesmo, que é o mapa de autoavaliação sistêmico. Nós temos 11 pilares da vida, desde o profissional, intelectual, saúde, emoção, servir, né, quesito do espiritual também, isso é trabalhado no Método CIS. A tua crença, né, o que você crê de verdade, isso também isso é importante. A quesito do teu pilar conjugal, filhos, parentes, tudo isso é trabalhado no Método CIS. Então, quando você pega esse teu mais, inclusive a gente até brinca lá no Método CIS em si, que o Paulo Vieira faz, eu tô dando um spoilerzinho aqui agora. Olha. Ele pega ali o mais, aí vamos lá, faz o teu mais, que o pessoal recebe o material, é uma apostila com todo o conteúdo. Um kitzinho Exatamente, exclusivo. tudo. É um acompanhamento muito grande. É uma imersão muito. É tanto, Paulo, que já são 244 edições. A gente vai para 245 agora. Só aqui em Manaus. Só aqui em Manaus. Já foram mais de 240, ou seja, 44 edições, que vamos para 245 agora. Então foram diversas pessoas impactadas, milhões, na verdade, negócios, famílias, Sim. pessoas que foram transformadas através do coaching integral sistêmico, né? do método CIS em si. E aí o que acontece? Aí ele pega lá no exercício, vamos lá, abre na página de tal, aí ele abriu na página. Pega o teu mais aí, que nota tu dá de 0 a 10 pro teu pilar financeiro? É mesmo. Aí a pessoa dá lá, 7. Que nota tu dá pro teu pilar conjugal? Aí a pessoa bota lá, 5. Né? Que nota tu dá agora para o teu pilar com teus filhos? Intelectual, profissional, e vai colocando. E aí até brinca, a tua roda, né? Ah, legal. Por quê? Porque no início, quando eles fazem isso, é incrível. É a maioria. É a maioria. A não ser que a pessoa queira mentir lá. Mas a maioria, Paulo, a gente olha não pra... A gente olha porque a gente acompanha, né? A pessoa tem todo o acompanhamento do time Febracis inteiro. E monitores durante o treinamento. Então, além de toda a imersão, você tem uma equipe completa da Febracis que vai te instruir em todo o treinamento. E outra coisa, hein? Muito diferente do que as pessoas pensam que ouvir online, né? Transmissão, não é um treinamento que tu compra e tu fica lá na tua casa acompanhando no celular, no computador, é diferente. Você vai para um local com pessoas selecionadas, que é todo mundo no mesmo objetivo, aprender o conhecimento certo. Que legal. Então é totalmente diferente. E aí você faz esse exercício e você vê lá que a tua vida tá toda quebrada na roda, não tá nada sistêmico. E o objetivo é isso, pegar tudo isso e fazer uma vida sistêmica. Interessante, Lucas. Deixa ele falar, então, agora que a pessoa já entendeu o que é a Febracis, o método CIS, sabe o que é coach, e como é que faz para participar, para se inscrever, o que tem que fazer. Olha para aquela câmera lá e explica aí como é que faz para se inscrever, para participar do dia 27 a 30 de agosto. Show. Gente, não perde essa oportunidade que nós vamos ter do Método CIS.
Eu creio que vai disponibilizar Vou o colocar o link, contato, né? dar o link, o arroba, vou colocar na Isso, descrição o desse nosso vídeo. link no qual você pode falar conosco. Você pode me procurar, sou o Lucas Rodrigues, como você já ouviu, sou consultor da Febra 6 Manaus e eu vou ter o maior prazer de poder te atender e de poder preparar as melhores condições para você. No Método CIS você pode escolher entre 2 setores para viver essa imersão. Lá você vai estar 4 dias. Primeiro dia, tanto que é uma imersão totalmente diferente. Primeiro dia você vai começar 1 da tarde, vai até meia-noite. No segundo e terceiro dia você começa 9, vai até de madrugada, 1 hora da manhã. E o quarto e último dia é de 9 da manhã até 5 da manhã do outro dia. Aí talvez para quem está nos assistindo, rapaz, mas que horário é esse? Eu vou dormir lá, vou madrugar. Mas acredite, já teve, sabia? Já teve gente de 80 anos fazendo treinamento. Senhora, mãe de alunos que ele falou, não, eu quero que a minha mãe faça 75, 80. De verdade, eu posso mostrar para você e provar. E dava 5 horas da manhã, a mulher tava lá pulando. Incrível. E é todo muito dinâmico, então não é cansativo, não é maçante. É dinâmico. Então eu te convido para você viver isso. Vai estar aí o contato para você entrar em contato conosco, o link. Vai te informar muito mais. Esses são os horários dos dias de 27 a 30 de agosto no Estúdio 5. E você pode escolher entre 2 setores, o bronze e o black. O bronze é o padrão, que você vai estar na cadeira com o teu material didático, vivendo aquela imersão extraordinária do Método CIS. E o black vai te gerar um conforto e um privilégio maior. Você vai ter ali uma mesa, vai ter energético, sessão de massagem. Tem um momento especial com a diretora da unidade da Febracis, para quem conhece, a Daliane Santana, uma mulher Aí, extraordinária. Daliane, queremos você aqui, hein? Olha aí, ó. E vai ser incrível, incrível mesmo. Então é um setor que te dá um acesso. E outra, valores são tanto, mas eu tenho condições especiais para aqueles que vão vir através aqui do podcast. Papo de perrengue? Então, Vai. se as pessoas vierem, então, meus seguidores, tanto no meu, que segue meu perfil, Paulo V. Dutra, e o Papo de Perrengue, né? Vierem tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, vão ter descontos. Então, ó, sou seguidor do Paulo, Exatamente. acompanho o podcast. Que legal. Já vim com desconto autorizado para vocês. Tá liberado. Perfeito, então. Então aproveita, pessoal. Quero convidar você, né, a clicar. Vou deixar o link disponível para você ir para acessar, a ter esse acesso, né, ao método CIS, né? O arroba do Instagram vou estar. Vai ter algum link na bio da Febracis Manaus? Ou tem que entrar em contato direto? Pode mandar no direct? Tem um link Pode na ter um bio. link na E bio, você pode pode entrar no teu clicar e você perfil. já vai diretamente para o acesso com os nossos consultores. Perfeito. Então você entra, clica lá, participa, né? Entra, seja bem-vindo a esse mundo da inteligência emocional, da Febracis, do método CIS, né? Se capacite, porque isso dá uma sorte, né? Então, estamos nos concluindo, né, a nossa entrevista, né? Antes de terminar, como eu falei para você nos bastidores, a gente tem um bate-bola, jogo rápido, que sempre nas minhas entrevistas eu faço, né, para o pessoal que está nos acompanhando te conhecerem melhor, né, Lucas? E depois você vender o seu jabá, falar o teu arroba do Instagram, enfim, né? Então, vamos lá, eu vou falar uma palavra e tu de imediato responde a primeira palavra que vier na tua cabeça. Né? Beleza. Vamos lá? Um time de futebol. Real Madrid, Olha, internacional. Uma cor favorita. preto. Uma Gosto de música. Preto. Uma Uma música. música, uma que eu tô ouvindo muito agora, né, que se chama A Troca, do Valéria Veras. Legal. Uma série. Uma série Shadowhunters. Tô assistindo. Um filme. Deixa eu ver aqui também que eu assisti recentemente. Superman vs Batman. Ah, que legal. Um versículo que te define. Um versículo. Um versículo que você gosta. Vamos. Hoje, por toda essa experiência, muito conhecido também de todos, mas ele me define totalmente, é o Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um líder ou mentor que te inspira. Paulo Vieira. Não tem pra onde ir. Um momento que mudou tudo. Método CIS. Ah, tudo assim. Já sabia de muita coisa e mudou. Um sonho que ainda quer realizar. Viajar para Estados Unidos. Olha, você quer fazer Israel. Uma palavra que define o seu agora. Esse é um momento muito reflexivo, né? Define meu agora evolução. Quando você ouve a palavra sucesso, qual a primeira pessoa que vem na tua cabeça, na tua mente? E logo em seguida, o que é sucesso pra você? Show. Bom, vou logo também citar o mesmo nome que eu acabei de citar,
que é o próprio Paulo Vieira, né? Porque nós temos ele não só, é um mentor e também nós temos como objetivo. E sucesso é uma conquista de prosperidade em todas as áreas. Antes eu tinha uma ideia equivocada, que era só ganhar dinheiro. Hoje eu entendo que sucesso é você vencer em todas as áreas da tua vida. E é possível. Show de bola. Agora, olha para aquela tua câmera ali e faça uma mensagem, manda um recado para as pessoas aí que estão nesse momento perdidas, passando por esses perrengues emocionais, por esses perrengues, né, de saber o que que eu vou ser, o que que eu vou fazer, qual faculdade, né, descobrir o seu propósito, né, os seus talentos que estão desenvolvendo ainda, estão no comecinho da sua jornada, da sua caminhada, né? Olha para ela, né, os futuros Lucas que estão vindo aí por aí, Uau, manda um recado para eles. vamos lá. Gente, primeiramente, calma. Muita calma nessa alma, nesse coração. Vai dar jeito. Tem quantas e quantas vezes tem circunstâncias na nossa vida que a gente lida, perrengues emocionais, perrengues profissionais, financeiros que a gente lida, e que a gente olha para um lado e para o outro e fala, agora acabou, é o fim, não vai dar mais certo, mais não, mais nada não, já era para mim. Mas não, tem solução para você. Vai dar certo sim. Para, relaxa, respira, começa a imaginar de verdade que existe algo muito maior. Eu vou até fazer um momento, puxar um pouquinho uma ferramenta de coach. Feche teus olhos e procure imaginar agora o teu estado desejado. Não sei quem pode estar assistindo, se é o Pedro, se é a Ana, se é o João, se é um outro Paulo, um outro Lucas aí na tela. Mas agora imagina nesse momento, feche teus olhos de verdade, imagina agora o teu estado desejado. Imagina agora um Pedro, um Lucas, enfim, o seu nome, você realizado, completo. Se você não tem família, com uma família. Sabe, a esposa dos sonhos, se é homem, se é mulher, o marido dos sonhos, os filhos, sabe, financeiramente bem próspero, tendo seu carro. Não é qualquer carro, não é qualquer carro, é o carro dos teus sonhos. Olhando para o teu celular e vendo, olha, tem uma viagem programada. Vamos deixar tudo aqui e vamos para essa viagem. Chegando em casa, abrindo a porta da tua casa, uma casa de excelência. Sabe aquelas portas de filme mesmo que você olha e fala, ah, rapaz, esse negócio é bonito. É para você, é real, você pode viver isso. Então imagina agora e começa a abraçar isso. Começa a abraçar. Comece até, abre essa porta aqui onde estão os teus sonhos lá. E estão lá através dessa porta, atrás dessa porta. Abre essa porta agora, de olhos fechados, abre essa porta. Veja uma porta agora, abra ela e entre. E começa a pegar os teus sonhos. Pega o teu casamento dos sonhos, pega os teus filhos dos sonhos. Pega tua vida financeira, tua vida profissional, pega as tuas conquistas do qual você sonhou. Isso é real. Pega e abraça, porque você vai viver isso. Paulo Vieira diz, tem poder quem age. E está na hora de você agir. Pare e pense. Você precisa investir dinheiro, energia, precisa investir tempo, precisa investir a tua vida para você mudar de verdade. Pensa comigo. Quanto vale o preço de você continuar na mesmice? Continuar na procrastinação? Continuar onde você está hoje? Vale a pena você dar esse passo. Vem fazer o método CIS e vem ter a tua vida mudada também. Eu te espero lá, estou te aguardando. E esse foi, minhas senhoras e senhores. Ah, também, antes de encerrar, cara, divulga suas redes sociais. Quem não conhece, né, o arroba também da Febracis, vende o teu jabá, o teu perfil, a Febracis. É o teu momento, né? Pra quem não te conhece, conhecer o seu trabalho. Maravilha. Gente, lá no meu Instagram, inclusive, todos os dias eu estou postando conteúdo, posto material, posto ali informativos da Febracis em si. Você pode pesquisar lá, Lucas Growth, tá bom? Growth de crescimento mesmo, negócio bem chique em inglês, Growth, underline, vai aparecer lá minha foto já, você vai na hora identificar que sou eu. E da Febracis Manaus, arroba Febracis Manaus, lá também são postados conteúdo direto. A nossa diretora também você pode aproveitar e seguir, arroba Daliane Santana, isso mesmo, né? Daliane Santana tá lá também postando assuntos extraordinários sobre tudo que condiz inteligência emocional. E aproveita, segue. Todos os dias você vai ter conteúdo a entender muito mais desse universo. A entender muito mais sobre o que pode transformar a tua vida. E eu te digo, você vai ser edificado, vai ser transformado, vai ser construído de tanto conteúdo que vai ter lá. E não perde tempo. Novamente, uma das coisas que me forma como consultor é que eu sou insistente. Não vou desistir de você, não. Vem fazer o método CIS, que você vai viver.
Tu vai chegar no primeiro dia, Paulo. Vamos gravar esse dia lá. Vamos gravar isso, hein? Documentar lá. No primeiro dia, tu vai dizer, Lucas, já valeu a pena. Tudo que eu fiz também tá aqui. Porque tem pessoas que chegam lá que são os famosos rebocados. É aqueles que eles são trazidos às forças. É a esposa que obriga o marido a vir. É o marido que obriga a esposa a vir, o filho. E quando passa o primeiro dia, gente, eles já estão falando como valeu a pena eu estar aqui hoje. Foi a melhor decisão que eu tive até agora. Então vem para a Febracis, vem para o Método CIS e vem transformar a tua vida e vem dar essa oportunidade também para a tua família, para os teus negócios, para o teu futuro ser transformado. Agora sim, senhoras e senhores, esse foi o Lucas Rodrigues. Quero agradecer pelo convite, por ter vindo participado dessa entrevista maravilhosa. Agradeço. Muito rico de detalhes, um conteúdo bem profundo, bem forte, né? Bem denso, né? Espero que vocês venham digerir, né, esse conhecimento, esse conteúdo. E convidar você que chegou até aqui a deixar o seu like, fideliza do like, comenta aqui o que você achou dessa entrevista, se você já conhecia o Método CIS, Paulo Vieira, a Febracis, o método de coach, enfim, esse mundo, né? Se você tirou suas dúvidas, se você duvidava, enfim, deixa aqui o seu like, comenta também qual outro convidado você quer que participe aqui dessa mesa cast, aqui do Papo de Perrengue, outro perrengueiro ou perrengueira. Deixa aqui o seu like, vou estar fazendo questão de ler e comentar também, né? Muito obrigado. Esse foi o 17º episódio com Lucas Rodrigues, né? Consultor comercial da Febracis. Então, muito obrigado. Tamo junto, é só o começo. Olha para aquela câmera ali e dá um tchauzinho. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu. Tamo junto.